Lucas 1, 5 a 25 diz assim: Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, no turno de Abiás. A mulher dele era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo de forma irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e os dois já tinham idade avançada. E aconteceu que enquanto Zacarias exercia o sacerdócio diante de Deus na ordem do seu turno, coube-lhe por sorteio ou por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar incenso. Durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia na parte de fora, orando. E eis que apareceu a Zacarias um anjo do Senhor em pé à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou assustado e o temor se apoderou dele. O anjo, porém, lhe disse: Não tenha medo, Zacarias, porque a sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, dará à luz um filho a quem você dará o nome de João. Você ficará alegre e feliz e muitos ficarão contentes com o nascimento dele. Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre materno. Ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então Zacarias perguntou ao anjo: Como terei certeza disso? Pois eu sou velho, a minha mulher também já tem idade avançada. O anjo respondeu: Eu sou Gabriel, que estou servindo a serviço de Deus e fui enviado para falar com você e lhe trazer esta boa notícia. Todavia você ficará mudo e não poderá falar até o dia em que estas coisas vierem a acontecer, porque você não acreditou nas minhas palavras, as quais no devido tempo se cumprirão. O povo estava esperando Zacarias e admirava-se com a demora dele no santuário. Quando Zacarias saiu, não lhes podia falar. Então entenderam que ele havia tido uma visão no santuário e expressava-se por sinais e permanecia mudo. Aconteceu que, terminados os dias do seu ministério, Zacarias voltou para casa. Passado estes dias, Isabel, a mulher de Zacarias, ficou grávida, e ela não saiu de casa durante 5 meses, dizendo: Foi isto que o Senhor me fez, ao contemplar-me para acabar com a minha vergonha diante das pessoas. Amém. Se você puder, feche os teus olhos, vamos orar, agradecer a Deus. Deus, nós te agradecemos, Pai, pela tua palavra nesta manhã. Obrigado, Deus, pela vida de cada pessoa que chegou aqui. Eu sei que não foi por acaso. Pode até parecer que tenha sido. Talvez alguns vieram por conta de um convite, de um amigo, de um familiar, mas nós cremos que este momento foi um momento preparado pelo Senhor para cada um de nós que estamos aqui. Então a minha oração, a nossa oração mais uma vez é: fala conosco. Nós não queremos, não podemos sair deste lugar sem mais uma vez ouvirmos a Tua voz, recebermos revelação da Tua palavra, porque isso muda as nossas vidas, transforma quem nós somos, nos faz mais parecidos com Teu Filho Jesus, e esse é o desejo dos nossos corações, Deus. Que a unção do Teu Espírito esteja sobre as nossas vidas, nos ensinando nesta manhã, que a unção do Teu Espírito esteja sobre a minha vida, me capacitando para que eu consiga, Deus, transmitir aquilo que o Senhor deseja falar aos nossos corações nesta manhã. Nós oramos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Você pode aplaudir a Jesus aí mais uma vez? A palavra de Deus é maravilhosa. Amém. Aqui acontece, na verdade, talvez um dos grandes momentos aqui. Estes versículos que nós lemos carrega talvez uma das histórias mais importantes da história de toda a humanidade, porque havia uma promessa, sim, do Messias, e quando você olha para o Antigo Testamento, você vai ver que profetas profetizaram sobre o Filho de Deus que viria à Terra para salvar toda a humanidade dos nossos pecados. Então, na verdade, em toda a história, no Antigo Testamento do povo de Israel, você vai ver que o povo esperava ansiosamente, né? O povo olhava para o futuro, esperando que um dia aconteceria, um dia o Rei da Glória, um dia o Senhor dos Senhores viria em forma humana, nasceria de uma mulher e andaria na terra, e o Messias viria. Essa era a expectativa, é por isso que eles aguardavam.
E essa história que nós lemos, na verdade, vai contar sobre o nascimento de João Batista, que foi aquele que preparou o caminho para o Senhor, foi o precursor de Jesus. Ele veio anunciando, na verdade, a vinda do Messias, Jesus, e pregando arrependimento, para que as pessoas arrependessem, porque Jesus estava chegando. Então, muito importante, na verdade, você vai olhar para a história e vai ver sobre João Batista também. Ele foi profetizado muitos anos antes, né? Malaquias, que é o último profeta do Antigo Testamento, ele fala sobre esse momento. Isaías vai falar sobre João Batista, ele anuncia, ele profetiza falando sobre João Batista. Só que, na verdade, esse momento que essa história acontece é um momento extremamente difícil para a nação de Israel, para o povo de Deus. Não sei se você sabe, mas o último profeta, na verdade, do Antigo Testamento é Malaquias, e ele profetiza muitas coisas. Ele profetiza sobre a luz que viria, o Salvador, e ele está falando sobre Jesus. Só que Malaquias é o último profeta antes de um tempo extremamente sombrio, onde Deus não falaria por muito tempo. Na verdade, nós chamamos esse período entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento de intertestamentário. Foram 400 anos onde não houve revelação de Deus. Foram 400 anos da história onde Deus não levantou um profeta, nem em Israel, nem em Judá. Então, é como se Deus estivesse calado. E nesse período, na verdade, foi um período extremamente difícil para o povo, porque foi nesse tempo onde se levantaram vários impérios, como romano, grego, e na verdade dominaram o povo de Deus, e por dominarem o povo de Deus, influenciaram sim o povo de Deus, estavam debaixo de domínio de pessoas que não amavam a Deus, de impérios que viviam longe dos caminhos de Deus, e o povo de Deus foi influenciado. Apostasia, muitos deixaram de crer. 400 anos, não são 10 anos, não são 20 anos, que já seria muito tempo, mas durante 400 anos, Deus fica calado. E Deus rompe o silêncio quando, por meio de um anjo chamado Gabriel, ele vai anunciar o nascimento de um menino. Agora, imagine só, e o texto mesmo nos diz que Zacarias, que foi pai de João Batista, quando ele está no seu turno ali, ele era um sacerdote, ele está no seu turno, cumprindo com o seu trabalho, um anjo aparece. Pense numa coisa, no Antigo Testamento ainda era mais comum, anjos apareceram a pessoas e Deus falava por meio de profetas. Agora imagine só, durante 400 anos, um silêncio de Deus. 400 anos não se ouve uma história onde um anjo tenha aparecido, ou que Deus tenha levantado um profeta como uma voz no meio do povo e dando direcionamento, claro, 400 anos e Deus quieto, Deus não fala nada, mas de repente um homem de Deus, que a Bíblia nos diz aqui, ele era justo, reto diante do Senhor, de repente ele está ali em seu turno, cumprindo o seu papel ali, quando de repente um anjo aparece e começa a anunciar a ele algumas coisas. A verdade está acontecendo ali, é o cumprimento de promessas, né? Malaquias capítulo 3, versículo 1 diz: eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. Isaías capítulo 40, versículo 3 diz: uma voz clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, ou seja, palavras que apontavam para o nascimento de João Batista, e esse momento aqui é o cumprimento de algumas das promessas que Deus havia feito por meio da vida de alguns homens e profetas dele. Então a gente chega nesse momento onde o anjo do Senhor vai falar algumas coisas a este homem que era um sacerdote. No versículo 5 diz assim: nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, no turno de Abiás. A mulher dele era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Só para nós entendermos um pouquinho aqui do que está acontecendo, sacerdote da família sacerdotal, o que significava, o que era isso, né? O texto aqui que nós lemos nos diz que Zacarias ele era um sacerdote e Isabel era uma das filhas de Arão. Não sei se você sabe disso, mas sacerdote, o que era um sacerdote? Sacerdote era um representante de Deus ao povo, do mesmo jeito que um representante do povo a Deus.
O sacerdote, ele tinha um trabalho de não apenas ensinar o povo de Deus nas leis do Senhor. É como se fosse no tempo, um pastor que tem a missão de ensinar a palavra, ensinar as leis do Senhor para o povo, mas eles também tinham responsabilidades no templo. Eram eles que ofereciam sacrifícios, eram eles que no santo lugar acendiam incenso, pão da propiciação. Era o sumo sacerdote, não o sacerdote, mas que uma vez ao ano entrava no santo dos santos, ou no santo lugar, para ali oferecer sacrifícios, e esses sacrifícios, eles eram oferecidos para que o pecado de todo o povo fosse perdoado. E não sei se você sabe disso, mas todos os sacerdotes foram da linhagem de Arão. Arão foi o primeiro sumo sacerdote da tribo de Levi. Então todos os sacerdotes que vieram a partir da linhagem de Arão. Então por isso que o texto aqui nos diz, Isabel, que era mulher de Zacarias, ela era uma das filhas de Arão, ou seja, ela também era de uma linhagem sacerdotal. Ela tinha na família dela talvez irmãos, pais que eram sacerdotes também. Então nós estamos falando aqui de uma família, nós estamos falando de uma casa que vivia, na verdade, a serviço do reino de Deus, para que o reino de Deus se expandisse, pregando a palavra de Deus, oferecendo sacrifícios, para que os pecados de todo o povo, de toda a nação fossem perdoados. Agora, interessante, que me chama muita atenção nessa história, é que um anjo aparece a Zacarias. Eu fico pensando, por que é que o anjo Gabriel, é claro, a serviço de Deus, foi Deus quem mandou o anjo Gabriel ir lá dar essa notícia, por que então Deus escolheu Zacarias? Como é que isso aconteceu? Será que foi sorte? Será que Deus escolheu uma data, um dia na agenda e falou, independente de quem estiver lá, vai ser esse que vai gerar João Batista e vai ter um milagre? Mas quando nós olhamos para o texto, a gente percebe que não, que era desígnio, era vontade de Deus, que Deus havia escolhido. Eu fiquei pensando aqui em números, e se você for parar para pensar estaticamente falando, seria quase impossível de Zacarias ser escolhido, ou então a chance de ser escolhido seria mínima. Olha só, naquele tempo onde Zacarias ele era sacerdote, haviam na Palestina 18 mil sacerdotes. Então Zacarias ele é um dentre 18 mil sacerdotes. Os sacerdotes eles eram divididos em turmas, que chama em ordens sacerdotais. E haviam 24 ordens sacerdotais. Zacarias, ele fazia parte de um desses grupos de sacerdotes, na verdade do 8º grupo, o texto que nós lemos diz, de Abiás, do 8º grupo, dentre estes 18 mil sacerdotes. Cada ordem sacerdotal servia durante 2 semanas apenas no ano inteiro, porque haviam inúmeros sacerdotes, 18 mil sacerdotes, para servirem durante o ano todo. Por isso que dividia-se em turnos, e cada turno, então, ficava responsável por 2 semanas do ano, a não ser no período da Páscoa, onde todos os sacerdotes trabalhavam em conjunto. Por quê? Porque no período da Páscoa se sacrificava por volta de 250 mil animais. Então era um tempo onde o serviço sacerdotal quase que parecia um serviço de açougueiro, porque eles sacrificavam animais cheios de sangue, e no período da Páscoa todos vinham de todas as regiões para Jerusalém, ali cultuarem a Deus e se oferecia sacrifícios. Então este era o único período do ano onde todos os sacerdotes se reuniam lá para oferecer os sacrifícios, mas durante o ano todo, na verdade, apenas 2 semanas do ano, cada ordem era responsável. Eu fiz as contas, é interessante isso aqui, porque de 18 mil pessoas, você vai dividir, você vai ver que, dá por volta de 750 pessoas por turno, por equipe. E se eles serviam apenas 2 semanas no ano, ou seja, 14 dias, e entrava um por vez para servir, então de 750 do turno, apenas 14 entravam ali para servir dentro do santo lugar. 750, 14. Eu fiz as contas. Essa conta dá, em porcentagem, 1,85. Essa era a chance de um sacerdote que estava disponível ser escolhido. E eles escolhiam como? Por sorteio.
coube-lhe por sorte, ou foi sorteado. Então, pegava ali 750 nomes, jogava ali, sorteavam, e aí 14 eram tirados, e estes 14 que eram tirados, eles iam lá cumprir a sua função. Entravam lá no santo lugar, acendia incenso, oferecia sacrifício, e o texto nos diz que é neste dia onde Zacarias ele é escolhido por sorteio, ele está neste lugar onde o anjo Gabriel, enviado por Deus, aparece ali e fala com ele. Por que Deus escolheu Zacarias e Isabel? Eu acho que a resposta está no texto. Versículo 6 diz: ambos eram justos diante de Deus, vivendo de forma irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Eu encontro aqui duas coisas do porquê que Deus escolheu Zacarias. Justos aos olhos de Deus. Segunda coisa, irrepreensíveis em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Justos aos olhos de Deus. Interessante porque não eram justos aos olhos apenas das pessoas. Na verdade, você vai olhar para os evangelhos, você vai ver exatamente Jesus repreendendo muitos que a princípio eram justos, mas justos aos olhos das pessoas. Ou seja, fariseus, os hipócritas, que faziam tudo diante das pessoas corretamente. Eles iam ao templo, eles oravam várias vezes por dia, eles davam ofertas e dízimos, eles oravam em voz alta, eles ficavam de pé no templo para que as pessoas pudessem ver, olha como eles são espirituais, mas o próprio Jesus olhou para estes e disse, olha, vocês parecem, a capa parece de que existe justiça e vocês são justos, mas na verdade vocês são hipócritas, sepulcros caiados, ou seja, é bonito por fora, mas é feio por dentro, e não é isso que o texto está falando sobre Zacarias. Ele não era justo apenas diante dos homens, não é que as pessoas olhavam para ele e viam nele, puxa, ele é um homem de Deus, mas por acaso ele não era justo aos olhos de Deus. Agora a minha pergunta para você é a seguinte, porque na verdade, não sei se você já parou para pensar nisso, nós apenas somos justos diante de Deus hoje, você sabe por quê? Por conta do sangue e do sacrifício de Jesus. Nós não somos justos por conta das nossas escolhas. Eu sou muito bonzinho diante de Deus, ou Gui, eu sou um cara que faço só o bem, então por isso eu sou... Não. Nós nos tornamos justos aos olhos de Deus quando o sangue de Jesus recai sobre as nossas vidas e nos purifica, somos justificados, redimidos, o preço que deveríamos pagar não temos mais de pagar por conta do sangue de Jesus. Agora a pergunta é a seguinte, como é que um homem, no tempo que ele está vivendo, Jesus não havia vindo ainda, Jesus não havia morrido em uma cruz ainda, Jesus não havia oferecido sangue como sacrifício ainda, mas mesmo assim naquele tempo, Deus olha para um homem antes de Jesus e diz o seguinte, eu encontrei alguém justo. Como é que pode uma coisa dessa? E talvez a resposta é a mesma que Deus dá e fala sobre Abraão, porque Abraão também foi alguém que foi justo aos olhos de Deus. E em Gênesis, no capítulo 15, versículo 16, 15, versículo 6, diz assim, ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado por justiça. Ou seja, como é que, assim como no Novo Testamento, no Antigo Testamento também como é que eu posso ser feito justo aos olhos de Deus? Como é que eu sou justificado? Sempre foi por meio da fé, nunca foi por meio das obras. Na verdade, as obras no Antigo Testamento mostraram a todos que seria impossível sermos justos aos olhos de Deus. Então, o que é que eu entendo aqui o que está acontecendo? Deus, quando diz sobre este homem Zacarias, ele é um homem justo, ele está dizendo assim, eu encontrei alguém que crê em mim, eu encontrei alguém que tem fé, eu encontrei alguém que conhece as leis e conhece as escrituras e já ouviu os profetas, o que os profetas anunciaram, e ele não apenas ouviu com a sua mente, mas ele recebeu em seu coração. Existe um homem que está ali, ele não viu ainda, mas ele crê que um dia o Messias virá, ele crê que as promessas se cumprirão, ele crê que a promessa do Messias um dia vai se tornar realidade, justo aos olhos de Deus. Deus encontra no meio de muitos alguém que cria, alguém que tinha fé para viver aquilo que ele disse que seria possível. A gente encontra aqui um homem que crê
mas não apenas crer. Segunda coisa que fala sobre ele é que ele era irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor, ou seja, ele conhecia a Bíblia, o Antigo Testamento, ele conhecia os profetas, ele conhecia as leis de Deus e ele as cumpria. Ele era irrepreensível, ele obedecia a Deus, ele seguia os mandamentos do Senhor. E na verdade isso aqui é poderoso e eu acho que às vezes a gente acaba invertendo um pouco as coisas. Eu quero te dizer algo, se você crê, a sua conduta é consequência do que você crê. Quando você crê de verdade, você não vive mais da mesma maneira. Tiago vai explicar sobre isso, Tiago vai falar sobre isso, sobre ter fé. Porque na verdade, a gente até vive, e sempre foi assim, mas nos nossos tempos, muitos dizem que creem. Mas deixa eu dizer para você, a demonstração da tua fé, ela vem através das tuas escolhas e atitudes, de como você vive a tua vida no dia a dia. Tiago coloca isso muito bem, ele fala sobre isso, Tiago no capítulo 2, versículos 18 a 24, e diz assim: mas alguém dirá, você tem fé, e eu tenho obras, ou seja, mostre-me a sua fé sem as obras, e eu com as obras lhe mostrarei a minha fé. Você crê que Deus é um só? Faz muito bem, até os demônios creem e temem, seu tolo. Você quer ter certeza de que a fé sem as obras é inútil? Por acaso não foi pelas obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você percebe que a fé operava juntamente com as suas obras e que foi pelas obras que a fé se consumou e se cumpriu a escritura que diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça e ele foi chamado amigo de Deus. Assim vocês percebem que uma pessoa é justificada pelas obras e não somente pela fé. Isso pode confundir a cabeça de alguns e dizerem: tá vendo, Tiago disse que então nós somos justificados pelas obras. Não, o que ele está dizendo aqui nas entrelinhas, e se você ler tudo o que ele está falando, você vai ver que ele está dizendo o seguinte: na verdade, as obras demonstram a fé que temos. Sabe por quê? Porque é muito fácil falar da boca para fora, é muito fácil postar um versículo bíblico nas suas redes sociais, é muito fácil levantar a mão e dizer: eu creio em Jesus, eu creio na palavra de Deus. E ele está dizendo o seguinte: olha, se não existe obras, se a tua vida não condiz com essa fé que você professa e diz que acredita, então não faz sentido nenhum. Na verdade, eu acredito que isso deve até ser um termômetro para nós. Deixa eu ver se eu creio de verdade, como é que eu tenho vivido a minha vida, quais são as minhas obras, como eu me comporto todos os dias. E Zacarias é encontrado por Deus, e Deus olha para ele e vê alguém que crê, e porque ele crê, ele vive uma vida reta, ele vive uma vida íntegra, ele observa as leis e os mandamentos de Deus. O desejo do seu coração é seguir aquilo que Deus disse que ele deveria seguir. Então a gente encontra aqui este homem, Zacarias, comum. Eu acho interessante que o texto não diz um homem extremamente habilidoso, um homem poderoso entre os homens. Quando o texto vai falar sobre Zacarias, diz: houve um sacerdote chamado Zacarias. Ou seja, talvez para todos ele era apenas mais um. Mas deixa eu te dizer algo, Deus vê aquilo que nós não conseguimos enxergar. Talvez para muitos ele era apenas mais um, ele era como qualquer outro sacerdote. Pense, dentre 18 mil sacerdotes, talvez ele não tinha nada de especial aos olhos das pessoas, talvez ele era como todos os outros, e ele estava ali só cumprindo o seu chamado, estava ali em seu turno, acendendo incenso e fazendo aquilo que ele deveria fazer. Talvez aos olhos de muitos comum, mas diferente aos olhos de Deus, porque Deus não vê como nós vemos, Deus vê além. As pessoas veem o nosso comportamento, as pessoas veem as nossas escolhas, as pessoas veem o nosso trabalho, as pessoas veem aquilo que os olhos naturais conseguem ver, mas Deus enxerga no nosso íntimo, Deus enxerga o nosso coração. E às vezes a gente fica e ora: Deus me encontra, Deus faça algo na minha vida. Deixa eu te dizer algo, querido, Deus conhece aquilo que ninguém conhece, Deus sonda os corações, Deus sabe de todas as coisas. Então escolha todos os dias não agradar a pessoas, mas
antes, em primeiro lugar, antes de qualquer coisa, agradar a Deus, viver uma vida reta diante de Deus, olhar os preceitos e mandamentos do Senhor, mesmo que te custe alguma coisa, mesmo que te custa um emprego, mesmo que te custe talvez algo financeiro, mas quando você é alguém reto diante de Deus, Deus te encontra onde você está. É o que você vê acontecendo na Bíblia. Deus encontrou Davi no meio do mato, Deus encontrou José dentre muitos irmãos, Deus encontrou pessoas, e não foi por habilidades externas, mas Deus encontrou muitos por conta do coração. Então, querido, se preocupe com o coração e menos com o exterior, porque se Deus olhar para você, se Deus olhar para mim e encontrar em nós alguém fiel, certamente Ele vai usar as nossas vidas e fazer coisas extraordinárias. Justos ou injustos, na verdade, talvez essa era uma incógnita quando Isabel e Zacarias recebem a notícia. Talvez muitos tenham questionado e dito: como é que pode um injusto como eles receberem um presente assim de Deus? E sabe por quê? Na verdade, nesse tempo aqui, um problema como esse casal carregava um estigma no período, no tempo que eles estão vivendo, porque ela era estéril, eles já eram idosos, e muitas das doenças, problemas, naquele tempo era tido como a pessoa tem isso porque ela está em pecado. Muitos acreditavam que, tanto que os religiosos, quando se encontram com Jesus, perguntam para ele sobre certa pessoa: quem que pecou? Foi a mãe dele? Foi o pai? Foi ele? Por quê? Porque para eles era o seguinte: é estéril? Deve ter pecado muito, aí é um castigo de Deus. Então, talvez para muitos, uma pecadora, para Deus, justificada. Para muitos olhavam e pensavam: mas como é que pode terem recebido, sendo que talvez ela carrega isso e ela é uma mulher estéril, e isso era vergonha naquele tempo, não apenas para a mulher, mas para os homens, para a família, uma vergonha, uma mulher que não pode gerar, e talvez eles carregavam isso e talvez tentavam de alguma forma, se desculpar para as pessoas, mostrar que não, eles não eram injustos, ou que não viviam uma vida de pecado. E eu acho interessante que Deus vem afirmar, Deus vem falar, e não apenas falar, mas Ele vem mostrar que Ele conhecia, e Lucas faz questão, na verdade, de registrar isso aqui, porque eu penso que Ele está comunicando para nós também, e Ele quer que a gente saiba que a esterilidade daquela mulher não tinha a ver, na verdade, com o pecado, mas tinha tudo a ver com o que Deus estava planejando. Eu fiquei pensando nisso. Aquela mulher, se não fosse estéril, ela poderia talvez ter gerado muitos filhos, mas ela não gerou. E sabe por que ela não gerou? Porque ela precisava gerar um filho. Isso aqui me traz uma lição poderosa. A esterilidade deles não era um castigo divino, mas sim um plano divino. Eu não sei se você está entendendo, mas tem coisas na sua vida que não acontecem, e você está pensando: Deus está me castigando. Eu estou dizendo para você nessa manhã o seguinte: não é um castigo de Deus, é um plano de Deus. Porque talvez o seu sonho era ter 5 filhos, mas você não está entendendo que Deus vai te dar aquele filho que vai mudar a história. Talvez os teus planos era aquele projeto que você desenhou e pensou: mas meu Deus, não acontece o projeto, não sai do lugar. Você está frustrado pensando: meu Deus, não vai fazer. E você está pensando: deve ser castigo de Deus na minha vida esse projeto que não acontece. Eu vim nessa manhã te dizer o seguinte: não é castigo de Deus, é provisão de Deus. Porque o que Deus tem para fazer na tua vida é muito maior do que aquilo que você pensou que poderia acontecer na tua vida. As frustrações dos nossos planos, muitas vezes, está nos levando aos planos que Deus tem para as nossas vidas. Afinal de contas, inúmeras vezes durante a nossa vida, a gente faz inúmeros planos. Imagina se todos os planos que a gente planeja acontecessem. Eu penso que no final da vida nós estaríamos muito distantes do que Deus tinha para nós. Porque muitas vezes a gente se engana. Muitas vezes a gente pensa: é Deus que está falando comigo. Às vezes é Deus coisa nenhuma.
Às vezes foi um negócio na televisão que você viu e despertou algo, você ficou pensando naquilo, você pensou, Deus falou comigo. Pode ter sido, mas às vezes não foi. E eu penso que se Deus não frustrasse alguns dos nossos planos, nós chegaríamos no final das nossas vidas, olharíamos para trás e chegaríamos à conclusão, meu Deus, eu não fiz nada do que Deus me chamou para fazer, eu simplesmente fiz os meus planos e andei tão distante daquilo que Deus tinha para a minha vida. Então certamente, deixa eu te dar essa notícia que parece triste, mas no final das contas é boa. Deus algumas vezes vai frustrar os teus planos, Deus algumas vezes não vai deixar que aconteça aquele projeto que você tanto sonha, mas isso não é um castigo de Deus na tua vida, entenda isso, isso é provisão de Deus, isso é Deus te apontando para o destino que Ele tem para a tua vida, isso é Deus dizendo para você, não, isso parece ser bom, mas o que eu tenho é melhor para você. Por isso descanse e confie na soberania de Deus. Humanamente, o problema que aquele casal enfrentava era sem saída ou não tinham esperanças. Talvez se ela fosse estéril e eles ainda fossem jovens, talvez eles ainda acreditassem. Está difícil, mas vai dar certo. Temos vigor ainda para tentar. A Bíblia está falando sobre dois senhores, que naturalmente, provavelmente já não podiam gerar. Então existe a impossibilidade da esterilidade e existe também a impossibilidade da idade. Um senhor e uma senhora, ou seja, para eles, impossível, não é viável. Eu penso, a Bíblia não diz isso, mas eu penso que eles oraram por um filho algum dia na vida deles, mas eu penso que talvez eles não oravam mais. Fico imaginando que um casal de idosos ainda orando, não sei, eu penso que talvez eles já nem oravam mais. E interessante que um dia como qualquer outro, é o título da mensagem, um dia qualquer, de repente um dia qualquer, de repente um dia como outro dia, onde ele estava cumprindo ali o seu papel, o seu chamado, o seu trabalho também, quando de repente, em um dia qualquer, na verdade, na agenda de Deus, era um dia que seria inesquecível para essa casa, para essa família, e não apenas para eles, mas para muitas pessoas. O que isso me ensina? Coisas grandes acontecem quando nós estamos sendo fiéis. Aonde nós estamos? A gente fica esperando, né? A gente acha que o extraordinário de Deus vai acontecer de repente de um jeito. Eu acho lindo o jeito que Lucas nos conta essa história, porque não houve carruagens chegando, não houve trombetas do anúncio, não houve 80 anjos que apareceram, foi um anjo que apareceu, que se colocou ao lado de Zacarias, enquanto ele está ali trabalhando, e anuncia algo poderoso. Ou seja, um dia como qualquer outro dia. Deixa eu te dizer algo, coisas incríveis de Deus acontecem nas nossas vidas, quando nós estamos fazendo aquilo que precisamos fazer. Tem gente que deixa de fazer o que precisa fazer porque está tão preocupado. Não, mas e quando Deus fizer? Eu estou esperando Deus fazer. Deixa eu te dizer algo, enquanto Deus não fizer, faça aquilo que você tem que fazer. Levanta de manhã, vai lá cumprir o teu papel, vai lá fazer o teu trabalho, porque de repente, e na verdade se você observar o de repente de Deus, às vezes demora muito tempo. A gente está falando de um casal que orou por um filho, já são idosos, talvez já não oravam mais. O de repente para nós, às vezes é de repente, uau, de repente um anjo apareceu. Para aquele casal não foi de repente, para aquele casal foram anos de fidelidade, para aquele casal foram anos de trabalho, para aquele casal foram anos incessantes, onde eles não desistiram da fé, continuaram crendo em Deus, crendo que Deus tinha o melhor, servindo a Deus, vivendo uma vida íntegra, correta diante de Deus, e de repente um dia Deus aparece e envia uma mensagem que mudaria a vida daquele casal para sempre. O de repente de Deus às vezes demora bastante tempo, e a questão é, será que quando esse de repente acontecer, Deus vai me encontrar sendo fiel, fazendo aquilo que eu fui chamado para fazer, crendo em Deus, andando nos caminhos dele? Porque o que a gente vê muitas vezes é que nessa espera as pessoas desistem da fé.
Nessa espera, as pessoas desistem de crer. Afinal, Gui, eu já orei tanto, eu já busquei tanto e não aconteceu. Então, eu vou abandonar Deus, já que Ele foi quem me abandonou primeiro. E muitos perdem o de repente de Deus, porque foram esmagados pelo tempo. Eu vim nessa manhã para te dizer, continua fazendo o que Deus te chamou para fazer. Levanta, mesmo que cansado, vai lá, continua, faça, continue crendo em Deus, continue crendo na soberania de Deus, porque Ele não falha, no tempo dEle, Ele cumpre aquilo que Ele disse que Ele iria fazer na tua vida. Interessante que no versículo 8 diz assim: aconteceu que enquanto Zacarias exercia o sacerdócio diante de Deus na ordem do seu turno, coube-lhe por sorteio, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar incenso, coube-lhe por sorteio, ou seja, existia um sorteio mesmo. Agora, você acha mesmo que foi sorte? Porque tem algumas versões que diz, coube-lhe por sorte. É como se, foi sorte, tirou lá. Jogo de sorte é assim, né? Você tira lá e seja o que Deus quiser. Você está no dia bom, você está no dia de sorte, e aí, fui tirado lá, ganhei. Que sorte que eu dei. Deixa eu dizer uma coisa. Eu não acredito em sorte, mas mesmo que acreditasse, eu estava lascado. Porque pensa num cara que não tem sorte. Nunca ganhei nada. Já até brinquei nos negocinhos lá, o pastor confessando o pecado. Alguém falou, joga aí para ver como é que é, joga a moeda lá. Rapaz, não ganhei nada. Nunca ganhei nada na vida. Sorteio de coisa, de carros, aquelas coisas de shopping que manda você escrever, eu já nem escrevo. Porque eu já sei que não vou errar. Aí às vezes a pessoa diz, não, faz, ele tem a chance de ganhar. Eu falo, eu vou fazer, mas não, já fiz vários e nunca ganhei. Coube-lhe por sorte. Interessante que essa palavra aqui, lantiano, é obter sorte, receber sorte, mas quando você vai olhar, e isso aqui até te orienta, quando você for ler a Bíblia, baixa aplicativos da Bíblia, de dicionário, de concordância, de Strong, com os números, os significados das palavras, é muito interessante. Aqui quando você vai olhar no dicionário Vines, na concordância bíblica, onde ele pega vários versículos da Bíblia que estão usando a mesma palavra, ou seja, com significados diferentes para aquilo que está sendo usado. Na concordância bíblica, você vai ver que essa palavra significa encontro divino, nomeação divina, preparado por Deus, dado por Deus, ou seja, graça, dado, presente de Deus. Então, ao mesmo tempo, essa palavra está dizendo, claro, coube-lhe por sorte, tirou a sorte, mas também por causa, o significado da palavra está dizendo, meu querido, não foi sorte, foi desígnio de Deus, foi Deus quem escolheu, foi a mão de Deus quem entrou naquela sacolinha e puxou o nome, disse, esse aqui vai ser escolhido. Deixa eu te dizer uma coisa, meu querido e minha querida, às vezes a gente fica pensando, será que amanhã vai ser o meu dia de sorte? A gente fica tentando muitas vezes agradar pessoas, se eu vou agradar meu chefe, porque vai que eu ganho uma sorte com ele. Desígnio de Deus, escolha de Deus. Quando Deus te escolhe, não tem como uma pessoa não te escolher. Quando Deus diz, olha para você e diz assim, é Ele, eu vou abençoar Ele, eu vou levantar Ele, eu vou prosperar Ele. O teu chefe pode não querer te promover, Deus tira o sono dele, Deus fala com ele, Deus incomoda ele. Desígnio de Deus, escolha de Deus. Quando Deus decide te abençoar, meu amigo, você vai ser abençoado. Coube-lhe por sorte. O negócio, Gui, está no lugar certo, na hora certa. Você dá aquela sorte, pegou aquela pessoa naquele momento, e ali, vou ser muito sincero com você, você pode ter uma opinião contrária à minha, eu não acredito nisso não. Eu acredito em desígnio de Deus. Eu acredito em vontade de Deus. Se era para eu estar ali, Deus de alguma forma vai me colocar ali. E se é para acontecer alguma coisa a partir daquele encontro, Deus vai fazer, porque na minha vida eu sei, não sou eu, não é ninguém, é Deus quem faz. Desígnio de Deus. Como eu disse, qual era a chance daquele homem ser escolhido? 1,87, ou seja, querido, é quase zero. Sabe quando tinha tudo para dar errado e dar certo? Sabe quando a porcentagem para você dar certo na vida era 1,85 e todo mundo sabia disso? É o que está acontecendo aqui. Sabe quando a tua família olha para você e diz assim, esse é 1,65,
esse aí tem tudo para dar errado. Esse aí no relacionamento é 1,85. Esse casamento não vai dar certo, porque olha a história da família. O bisavô era alcoólatra, batia na mãe e separou. O avô era a mesma coisa, o pai é a mesma coisa. Esse aí não tem chance. Você é uma exceção, 1,85. A porcentagem é muito pequena, mas eu vim nessa manhã para liberar essa palavra sobre a tua vida. É desígnio de Deus. Na tua história não houve alguém que foi abençoado desse jeito. Na tua história não houve alguém que ficou casado por 40 anos. Você é a exceção, você é o 1,85, porque quando Deus te escolhe, Ele faz aquilo que Ele deseja fazer na tua vida, e você vira exceção. Ao vê-lo, Zacarias ficou assustado, e o temor se apoderou dele. Toda aparição de anjo na Bíblia, as pessoas tremiam, se prostravam, ficavam com medo, desesperados. Aí tem gente hoje que fala: o anjo está aqui. Meu pai mesmo estava me falando esses dias que viu um maluco aí falando: não, aqui o anjo está aqui, a asinha dele caiu aqui. Rapaz, na Bíblia todo mundo que viu um anjo ficava desesperado. O homem, ele está lá, um homem de Deus, está lá cumprindo o seu papel. Um anjo aparece, ele fica com medo. Ficou assustado e o temor se apoderou dele. O anjo, porém, disse: não fica com medo, Zacarias, porque, olha que poderoso, a sua oração foi ouvida. A sua oração foi ouvida. Talvez a oração que ele havia feito já fazia tantos anos. Como eu disse, eu não acredito que Zacarias velhinho estava orando e pedindo isso a Deus ainda. A Bíblia não diz isso, mas é o que eu penso. Talvez ele havia feito essa oração há tantos anos atrás. Deus, minha mulher não pode ter filhos. A gente já viu, a gente sabe dos milagres que o Senhor já fez inúmeras vezes. O Senhor conduziu um povo pelo mar. O Senhor os tirou com mão poderosa quando eles estavam debaixo do domínio do poderoso Faraó. Será que o Senhor não poderia fazer um milagre na vida da minha esposa? Minha mulher não pode gerar, o nosso sonho é ter filhos. E talvez a oração não foi respondida por muitos e muitos anos. E geralmente quando isso acontece, a gente pensa: talvez Deus não tenha me ouvido. Talvez Deus nem escute orações. Eu não sei você, mas eu, em alguns momentos, vários momentos da minha vida, a impressão e a sensação é de que a oração não passou do teto. Deus não ouviu. Deus não se importou se ouviu. E talvez essa era a sensação daquele homem, quando o anjo aparece para ele e diz para ele o seguinte: Deus ouviu a tua oração. Você foi ouvido por Deus. Deixa eu te dizer algo. Deus ouve as tuas orações. Talvez você está vivendo hoje coisas que você orou há 20 anos atrás. Talvez você já nem se lembre da oração que você tenha feito há tanto tempo atrás. Mas Deus não se esquece das nossas orações. Está anotado, na verdade nem precisa estar, porque Deus lembra, mas é como se tivesse anotado no caderninho de Deus, e ele olhasse e falasse: não, está aqui, ó. Eu lembro do pedido do Guilherme, quando ele tinha 17 anos, ele orou, e ele clamou, e ele colocou diante de mim, na hora certa eu vou fazer isso aqui na vida dele, tem um momento certo. Mas querido, saiba, tenha certeza, Deus ouve as nossas orações, e não apenas isso, Ele não se esquece das nossas orações, Ele sabe das lágrimas que caem dos nossos olhos. No momento certo, na hora certa, a resposta virá de Deus para a tua vida, em nome de Jesus. Então Zacarias perguntou ao anjo: como que eu vou ter certeza disso? Sou velho, minha mulher também já tem idade avançada. Perceba que o homem que cria, em algum momento a sua fé fraquejou diante da sua situação. Como é que poderia? Senhor, olha para mim, olha para minha esposa lá em casa, você sabe quem é, né? Como é que poderia? Não tem jeito.
E o texto nos ensina algo poderoso, porque Deus não depende se tem jeito ou não tem jeito. Deus não depende se eu posso ou se eu não posso. Deus não depende se aos olhos humanos é possível ou é impossível, porque Ele é o Deus do impossível. E às vezes a gente olha para as nossas vidas no dia a dia, a gente olha para os projetos de Deus para nós, a gente olha para os sonhos que Deus colocou nos nossos corações, e muitas vezes a nossa fala é igualzinha de Zacarias: Deus, como é que pode? Deus, como é que poderia? Deus, como é que isso aconteceria? Não é possível, não tem como. Mas aqui Deus mostrando mais uma vez que Ele não depende daquilo que é possível para nós, Ele não depende da nossa capacidade, porque quando Ele tem algo, Ele faz o impossível se for necessário para este algo acontecer nas nossas vidas. Foi assim na vida de Zacarias, foi assim na vida de Isabel. Aquela mulher que não podia gerar, gerou. Aquela mulher que talvez já estava desacreditada, agora passa a sorrir e a cantar. Aquele casal que na verdade talvez há muitos anos estava tristes por conta daquela situação, agora se alegra, celebra com aquilo que Deus estava fazendo. Em nome de Jesus, esse tempo vai chegar na tua vida. Em nome de Jesus, esse tempo vai chegar sobre a tua casa. Em nome de Jesus, esse tempo vai chegar na tua família. Talvez vocês estão vivendo um tempo de impossibilidades. Talvez vocês vivem nos dias de hoje algumas tristezas, como se Deus não respondesse às orações, como se Deus estivesse de lado para você, de costas para você. Deus não está me vendo, Deus não está percebendo, querido. Quando Deus escolhe, quando é desígnio de Deus, no tempo de Deus, aquilo que era impossível se torna possível. Assim como foi na vida de Isabel, de Zacarias, gerou João Batista, o precursor de Jesus, um homem poderoso, e não apenas poderoso, mas o mais poderoso das palavras de Jesus, que já andou nesta terra até então, o homem mais poderoso. Ou seja, aquilo que Deus faz é grande, aquilo que Deus faz é poderoso, aquilo que Deus faz não tem precedentes, aquilo que Deus faz muitas vezes nunca foi visto antes, mas que nunca foi visto na minha família, Deus faz acontecer. Que nunca foi visto na minha casa, se for necessário, Deus faz. As pessoas vão olhar e vão dizer: mas nunca aconteceu. Você foi o primeiro, você foi escolhido. Deus vai fazer, e o nome dele vai ser glorificado e exaltado em nome de Jesus.